Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. E hoje eu tenho uma mensagem poderosa para vocês. Depois eu vou estar ungindo aqui tudo aquilo que representa a sua vida financeira. E essa mensagem faz tempo que eu quero gravar ela, e hoje surgiu a oportunidade, Deus colocou ela no meu coração. E vamos abrindo em Gênesis, pessoal, por gentileza. Gênesis 25, a partir do versículo 29. Como eu disse, repito, fazia dias que eu queria gravar essa mensagem, essa palavra, eu não conseguia gravar. Deus me dava outras mensagens, e hoje chegou a vez dela. Diz assim, Gênesis 25, 29. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura. E a última parte que eu vou ler agora. E Jacó deu o pão e a Esaú e o guisado de lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e foi-se, e assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Então isso aqui tem muita coisa para meditar, é muita coisa, e eu queria que você prestasse bem atenção, que Deus vai te ajudar. Logo começo lá falando em Jacó cozera um guisado. Quando o inimigo ele quer arrancar alguma coisa sua, o diabo ele sempre vai vir para mim e para você com alguma coisa que você gosta. Nem todo mundo gosta de guisado, você sabe disso, né? Tem gente que gosta de carne, tem gente que gosta, sei lá, de massa. Nem todo mundo gosta de guisado. Mas o diabo ele sempre vai tentar preparar uma coisa que você tem uma inclinação maior para aquilo ali. Então você vê que o Jacó preparou algo já sabendo do gosto do irmão. E o diabo ele faz isso, repito, quando ele quer arrancar uma coisa sua, ele quer suplantar você, ele quer arrancar alguma coisa, ele vai preparar. A Bíblia diz na epístola de São Tiago, deixa marcado aqui, que óbvio que eu vou voltar para cá, Tiago capítulo 1, versículo 14. Então a Bíblia diz que o Jacó cozera um guisado. Esse guisado era exatamente o tipo de comida que o Esaú gostava. A epístola de São Tiago capítulo 1, versículo 14, diz assim a Bíblia Sagrada: e cada um, esse cada um aqui é individual, e cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Ou seja, o diabo ele começa a observar qual é a inclinação de cada um de nós aqui. Ele começa a observar qual que é o seu gosto, o meu gosto, qual que é o nosso gosto. Que tem coisas que nós somos inclinados. E no caso, eu pergunto para você, é pecado comer um guisado de lentilha? Não, mas vamos dizer assim, nessa inclinação que ele estava aqui, você vai ver que vai dar problema para ele. Então tem muita coisa na minha vida e na sua vida que não é pecado. Não é pecado você fazer aquilo ali, mas a forma que ele vai te oferecer, sabendo que você gosta daquilo ali, vai se tornar pecado. Vai se tornar uma coisa que o diabo vai acabar retirando algo espiritual da tua vida. Então você vê novamente falando aqui que cada um é tentado quando atraído. Por que diz cada um? Desculpa ser chato e repetitivo, mas podia ter sido batata, podia ter sido carne, podia ter sido um doce, mas era o guisado, porque era o que no caso o Esaú gostava. Então uma coisa individualizada. O demônio, quando ele quer derrubar uma pessoa, ele quer arrancar alguma coisa da pessoa, ele trata individualizado pessoa por pessoa. Cada um é tentado pelo demônio quando atraído e engodado pela sua própria inclinação, desejo desenfreado. Aí vem a família do demônio, como eu sempre digo. Aí uma coisa começa a levar a outra. Depois de havendo a concupiscência concebido, ou seja, nasceu a concupiscência, dá luz ao pecado, nasce o pecado. E o pecado sendo gerado, gerando nasceu, gera a morte.
Então você vê que, até o pastor Michael colocou aqui, que isso aqui é a família do diabo. Por que é a família do diabo? Que é uma coisa que vai nascendo, depois nasce outra. Você vê as palavras, né? Concebido, dá luz e gera. Fala comigo, concebido, dá luz, gera. Então você vai vendo que são 3 gerações. A primeira geração da família do demônio, a primeira geração é a concupiscência. Depois a segunda geração é o pecado. E a terceira geração é a morte. Então a família do demônio começa a habitar naquela pessoa. A concupiscência, que é o desejo desenfreado. Depois vem o pecado cometido. E por fim, a última geração do diabo, que é a morte, como você vê registrado na Bíblia. Mas isso começa sempre com aquilo que você gosta. Volta lá em nome de Jesus. Deu para entender, não? Então, Gênesis 25, 29. Então Jacó cozera um guisado, justamente que ele gostava de comer. E veio Esaú do campo. Aqui a gente tem que tomar cuidado. Quem sabe ele não tinha sido bem sucedido. O Esaú não tinha sido bem sucedido. E o diabo ele vai aparecer para mim e para você nesse período que eu estou voltando do insucesso. Quando não deu certo aquilo que eu fui fazer. Você lembra quando é que o diabo conseguiu derrotar a família do Elimeleque, da Noemi, do Malom e do Quilion? Você lembra quando é que foi? Por causa que lá em Ruth capítulo 1 versículo 1 fala assim a Bíblia Sagrada. Põe para nós na tela. E sucedeu que nos dias que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. É nesses dias que tá ruim. É nesses dias que você volta do campo, que era para ter sido um lugar de sucesso, de vitória. Não foi. Não foi, aqueles dias de pressão, aqueles dias com dificuldades. É nessa hora que o diabo prepara uma presepada. Eu não sei se você se lembra também, mas o Saul ele começou a perder o reino dele lá em 1 Samuel capítulo 13, no versículo 11. Abra lá também. Então toma cuidado quando você está voltando do campo e não aconteceu nada com você. Você está precisando de dinheiro. Você é aquela pessoa que está voltando do campo lá da tua casa e não está legal o teu casamento. Ou você está voltando do campo, você foi fazer um exame e não está legal a tua saúde. É sempre nesses dias que você volta do campo e você não conseguiu caçar nada. Você não teve sucesso. É naquela hora que o diabo prepara uma coisa que, entre aspas, você vai gostar. Mas você sabe que é para te derrubar, né? Aquilo ali não é para te dar o guisado, né? Aquilo ali é para arrancar alguma coisa sua. Então disse Samuel: que fizeste? E disse Saul: eu via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinha nos dias aprazados, e os filisteus já tinham se ajuntado em Micmas. Olha só isso aqui. Então eu disse: é nessa hora, irmão, que você está pressionado, difícil, que você fala: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, forcei-me e ofereci o holocausto. Pastor, foi um dia que eu estava muito oprimido, eu me senti forçado a fazer aquilo. Eu me senti, sabe, eu estava, pastor, a ponto de fazer uma besteira. Você tem que tomar cuidado, que é nesses dias que você sai de Belém de Judá, você sai da casa de pão. É nesses dias que você rasga o teu reinado. É nesses dias, me perdoe, você vai vender a tua primogenitura. É nesses dias difíceis e complicados que você acaba pisando na bola. Então o guisado está preparado. O Esaú está voltando do campo sem ter sucesso. O negócio está difícil. Uma coisa está ligando a outra. O que vai acontecer? Volta lá, pessoal. Gênesis 25, 29. Então cozeram um guisado. Veio Esaú do campo, e atenção, e estava ele cansado, desgastado. Passamos por muitas coisas na nossa vida, e a nossa carne começa a se desgastar. O nosso eu começa a se desgastar. A gente começa a passar uma luta, uma dificuldade, a gente começa a ficar cansado. Sendo que a Bíblia fala em Gálatas 6:9 exatamente o seguinte. Gálatas 6:9, põe para nós na tela. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Você tem que cuidar quando você começa a ficar cansado do teu casamento. Você tem que tomar cuidado quando você começa a ficar cansado do ministério. Esses dias são dias que você está, vamos dizer assim, você está dando sopa para o azar, né? Você está dando ali, vamos dizer assim, você está mostrando para o diabo que ele pode te derrubar. Você começa a mostrar esse cansaço. O cansaço, como eu disse, sabe, da vida. A pessoa está cansada da vida. Estou me sentindo cansado, pastor, desgastado.
Eu estou a ponto, sabe, de chutar tudo para cima, estou a ponto de acabar com tudo. E isso é uma problemática, porque a Bíblia diz no próximo versículo, então, a Bíblia diz: não nos cansemos de fazer o bem, porque ao tempo de Deus você vai ceifar se você não desfalecer. Não desfalece. Pastor, como é que eu vou fazer para não desfalecer? Tem que vir ouvir Bíblia, tem que escutar a palavra, tem que meditar, tem que orar. Você tem que se manter em comunhão com Jesus, senão você se cansa, vai dar besteira. Bom, voltando. E Jacó cozeram um guisado, já expliquei. Veio Esaú do campo, já expliquei. Estava ele cansado. Deu para entender isso aqui? Quando é que o diabo vai preparar uma presepada para a gente? Quando a gente está vindo do campo sem sucesso e está cansado. Aí diz assim: e disse Esaú. Você viu que o Jacó não ofereceu nada, ele só preparou. Quem veio atrás do negócio foi o Esaú. E é isso que você tem que entender. Você acha que o Jacó preparou aquilo ali por nada? Você acha que ele ia comer aquele guisado? Não era. Aquilo ali já era proposital. Aquilo ali é uma coisa proposital para o Esaú. E o Esaú vai lá. Eu lembro de Provérbios no capítulo 7, no versículo 6. Aqui quer que você abra lá. Provérbios capítulo 7, versículo 6. Olha só o que diz a Bíblia Sagrada, ó. Provérbios capítulo 7, versículo 6. Porque da janela da minha casa, por minhas grades olhando eu vi entre os simples, e descobri entre os jovens um jovem falto de juízo, que não tem noção, e que passeava pela rua junto à sua esquina, e seguia o caminho da sua casa, no crepúsculo, à tarde do dia, na escuridão das trevas. Eu sempre digo: o que está fazendo ali esse menino, rapaz? O que esse rapaz está fazendo ali? Fala comigo: procurando. É isso. Então você tem que entender que existem coisas que são mais propícias. O diabo, ele vai armar o negócio, mas ele vai esperar você ir. Na internet o diabo vai preparar o negócio, mas ele vai esperar você ir. É mais ou menos, parece besta que eu vou falar agora, mas é mais ou menos quando você vai armar uma arapuca para pegar um passarinho. Quem já armou arapuca? Você arma a arapuca mostrando alguma coisa para o passarinho? Não, você coloca lá um alpiste que ele gosta, um alpiste que fala, né? Você vai armar um alpiste que ele gosta. Aí o passarinho vai olhar e pensa que é um alpiste, coisa boa. Ele vai lá, mete lá o biquinho dele. Na hora que ele meteu o biquinho, meteu o biquinho, acabou. A arapuca vem, pega ele e fica preso. É isso. Então o demônio, ele vai fazer exatamente isso. Ele vai preparar o negócio, mas é o Esaú que vai. É o rapaz que vai até lá. Você vê que esse rapaz aqui, ó, você está tudo armado o negócio, a cama está armada, só que ele está indo atrás. Você vê que o horário já não é horário bom. Uma vez eu falei para um menino, para o rapaz, falei: rapaz, mas esse aqui não é o horário certo se você está fazendo esse negócio. Esse horário aqui é um horário para você cair em pecado, você tem que tomar cuidado. Toda hora o diabo pode tentar, mas tem horário que é mais propício. Quem concorda comigo? Tem hora que, você está junto com essa moça a essa hora, nesse lugar, você está querendo, não? Quem já escutou aquele ditado: está tentando arrumar sarna? Exato. Então o Jacó preparou e o cara está lá passando. Eu lembro, sabe de quem nessa passagem? Gênesis capítulo 3, versículo 6. Tem coisa que a gente tá pedindo de vez em quando, né? Gênesis 3, versículo 6. Olha só. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e também deu ao seu marido, e ele comeu com ela. Pergunta que eu te faço e você me responde, seja inteligente: a serpente levou a Eva até a árvore? A serpente levou a Eva até lá? Não, a Eva foi até lá. A serpente conversou com a Eva, porque a Eva estava grudada na árvore, e o diabo começou a perceber. E quem é que vinha atrás junto com a Eva? Quem que vinha atrás grudado na Eva? Quem? O Adão. Aí o diabo disse: é aqui, vou derrubar. Você vê que se a Eva não ficasse indo lá perto da árvore, a tentação seria muito mais difícil de acontecer. Mas por que o negócio aconteceu? Porque a Eva foi até lá. Você vê registrado na Bíblia que o Esaú vai se aproximar de Jacó. Você vê registrado na Bíblia Sagrada que aquele rapaz do pecado de Provérbios 7, é ele que vai no lugar onde tem a prostituta. Então é a pessoa que parece que já está procurando negócio. Volta para Gênesis capítulo 26, versículo 30. Então disse Esaú a Jacó:
deixa-me, peço-te, olha só isso aqui, comer, porque eu estou, como que ele diz aí, estou cansado, por isso se chamou o seu nome Edom. Isso aqui é uma coisa interessante. Então ele abre o coração dele e ele mostra o desejo que ele tinha. O desejo que ele tinha de comer aquele negócio. Ele pegou e abriu o coração. E tem a pessoa que de vez em quando ela abre o coração dela. Quem lembra do Sansão na Bíblia Sagrada? O Sansão foi indo, daqui a pouco ele abriu o coração. E tem gente que é assim, vai tendo aquela conversa macia com aquela mulher pela internet, daqui a pouco o cara abre o coração. É aquela conversa com aquele homem, e aí daqui a pouco vai. É aquela pessoa que está aquela conversa, daqui a pouco a pessoa abre o coração que quer sair do ministério. É sempre assim. Irmão, você tem que entender que a coisa é assim que funciona e não vai mudar. Isso aqui é uma regra, tá? O diabo não mudou, Deus não mudou, e o ser humano não mudou também, continua a mesma coisa. Você tem que vigiar. Então ele foi lá e abriu o coração. Ele disse: olha, eu quero comer esse negócio aí, eu quero comer esse negócio que eu estou cansado. Ele abriu o coração, mostrou que a situação que ele estava vivendo e disse: eu quero esse negócio, eu quero experimentar desse guisado. Só que a Bíblia diz que se chamou Edom. Não vai mais ser Esaú, agora vai ser Edom. Você vê que a pessoa que ela está para cair em pecado, ou que cai em pecado, ela muda a identidade dela. E eu falei um negócio hoje que a minha esposa, quando eu estava meditando essa mensagem hoje em casa, ela abriu o olho desse tamanho. Ela disse assim: ó, eu sou conhecido por vocês aqui na terra como Pastor Michael, mas eu no mundo espiritual eu tenho outro nome que os anjos me chamam. Eu não sei qual é, mas eu não sou conhecido por Michael. Eu sou conhecido por aquilo que eu faço. E você é conhecido por aquilo que você faz também. Você sabe como é que você é conhecido no mundo espiritual? Desse jeito. Lembra que o Jacó mesmo, dessa mesma passagem, mais na frente em Gênesis 32, lembra que ele luta com o anjo? Quem lembra que ele lutou com o anjo? O que o anjo falou? A partir de hoje você não vai mais se chamar Jacó, mas sim Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Então lá no céu você recebe outro nome. No mundo espiritual você tem um nome de acordo com aquilo que você faz. Então você é registrado para Deus diferente. Esse cara aqui, ele ficou registrado na Bíblia Sagrada como vermelho, ou Edom, que ele vai cair por causa de um guisado de vermelho, um guisado que era da cor vermelha. Ele ficou registrado na Bíblia como Edom. Ele era Esaú, mas a atitude que ele vai tomar daqui a pouco vai mudar a identidade dele. E você tem que tomar cuidado. Como é que no mundo espiritual te conhece? Os anjos conversam assim lá no céu, será? Aquele pecador lá? Aquele pastor lá que vive fazendo coisa errada? Aquele lá? Como é que você é conhecido no mundo espiritual? Porque aqui você pode ser conhecido como Esaú, mas a Bíblia fala que é Edom. Você pode ser conhecido por Jacó, mas no mundo espiritual você é aquela pessoa que luta e vence. Todos nós temos uma outra identidade no mundo espiritual. É tipo aquela pessoa que, sabe aquela pessoa, quando você quer falar de alguém que você não conhece direito o nome da pessoa, não falam daquilo que a pessoa faz? Fala ou não fala? Fala daquilo que a pessoa faz. E eu tenho me cuidado nisso. Eu tenho me cuidado. Como é que tem sido a minha identidade no mundo espiritual? Como é que eu tenho sido conhecido? Porque a Bíblia diz claramente, quando ele abre o coração e fala assim: ó, eu quero comer esse negócio que eu estou cansado. Aí olha o que a Bíblia diz, ó: e deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque eu estou cansado. Por isso chamou o seu nome Edom. Ou seja, guisado vermelho é um cara que vai largar as coisas espirituais pelas carnais. Então como é que os anjos conhecem esse cara? Cara carnal. Um cara totalmente carnal. E é assim que você é conhecido muitas vezes. Então ele trocou o nome dele. Agora vai ser chamado então o nome dele de Edom. 31. Quem está entendendo o que eu estou falando? Beleza. 31 diz assim: então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. O que é uma venda? Você dá um valor e retira da loja aquilo que você quer, estou certo? Então é uma troca. Então o diabo, ele sempre vai oferecer uma troca. Ele te sacia com aquele prazer e tira uma coisa tua. Você nunca vai cometer um tipo de pecado que alguma coisa não vá se perder. Você tem que entender que quando você usufrui de alguma coisa do inimigo, ele pode tirar alguma coisa que é tua. Fala em voz alta comigo: é uma venda. É uma venda. Vende-me hoje a tua primogenitura. A primogenitura englobava 3 coisas que eu anotei. A primogenitura era a liderança da adoração da família.
Então quem que ia fazer o sacrifício e tudo mais era o primogênito. Outra coisa, a chefia da família. Depois que o pai morresse, quem mandava na família era o primogênito. Depois, era uma dupla honra na questão de propriedades. As propriedades, elas seriam sempre o dobro para quem era o primogênito. E além disso, também, eu anotei, era o direito à bênção do concerto conforme Deus prometeu a Abraão. Ou seja, todas as promessas iriam se cumprir em cima do primogênito. Então tudo isso englobava a primogenitura. Só que ele estava no momento entre a carne e as coisas espirituais. Ele estava naquele momento para decidir entre uma bênção, fala comigo, para sempre, e uma coisa momentânea. Ele estava entre a carne, comer aquele prazer na hora e perder para sempre a primogenitura. E ele estava entre ficar com a primogenitura, passar um pouquinho de fome e depois levar a vida, porque ele podia comer outra coisa. E a gente está sempre assim na nossa vida. A gente está sempre entre as coisas espirituais e as coisas carnais. A gente está sempre entre coisas definitivas e coisas momentâneas. A gente está sempre entre as coisas boas e as coisas ruins. E todo dia você vai ser desafiado a isso. Todo dia o diabo vai sempre preparar alguma coisa. Só que o diabo, ele quer uma troca. Se você for abrir em Mateus capítulo 4, no versículo 8 ao 10, diz assim a Bíblia Sagrada, olha o que diz: novamente transportou Jesus, a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E olha só o que o diabo diz: tudo isso te darei se prostrares me adorares. Se você me der, eu te dou. É uma venda. Você me dá o que eu quero e eu te dou o que você está vendo. É um prazer. E a Bíblia diz agora no próximo versículo, Jesus foi totalmente diferente de qualquer outra pessoa. Então diz Jesus: vai embora, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Bom, Jesus então, ele preferiu as coisas espirituais do que as coisas aqui da terra, no caso, as coisas terrestres e carnais. Então eu queria chamar a sua atenção para você tomar cuidado, porque daqui a pouco pode vir a acontecer isso, de você perder uma bênção grande na sua vida por um posicionamento errado que você toma. Você ficar entre as coisas carnais e as coisas espirituais. E aí você vai ver a besteira que vai fazer agora em Gênesis 25, 32, que diz assim: e ele disse, o Esaú: estou a ponto de morrer. Meu irmão, ninguém fica a ponto de morrer por não comer um guisado. Então o que representa essa passagem aqui? Fala comigo em voz alta: impulso, falta do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele tem 9 características. O fruto do Espírito, fruto é um só, tem 9 gomos. Esses 9 gomos, um gomo é chamado de temperança. A temperança é o domínio próprio. É quando você consegue se dominar. E tem gente que não tem o Espírito de Deus. Acontece a coisa, a pessoa vai por impulso. Ele faz exatamente o que Esaú disse: vou morrer, eu estou a ponto de morrer. Não está a ponto de morrer, mas é uma coisa que ele está se deixando levar tanto por aquele cheiro do guisado, aquele negócio. Ele está vindo do campo cansado, caçou, não pegou nada, sabe, aquele negócio está difícil para ele. E a pessoa que não tem o Espírito de Deus, ela não consegue se segurar. A pessoa está sempre a ponto de morte. E ele disse aqui: estou a ponto de morrer. E ele fala uma besteira agora forte: para que me servirá logo a primogenitura? Quando Deus escuta isso no céu, porque só quem pode dar o direito de nascer primeiro, quem é? Só Deus. A primogenitura que Deus tinha dado para Esaú, só quem podia ter dado essa bênção era Deus. E quando Deus escuta isso, o que me adianta a primogenitura? Para que me adianta esse negócio? Em outras palavras, ele estava pensando só no momento, ele estava pensando somente naquela hora. E é o que a gente faz: vai tomar posições definitivas em situações momentâneas. Fala em voz alta comigo: cuidado para não tomar uma posição definitiva numa situação momentânea. Meu irmão, a primogenitura é uma coisa para sempre. O guisado você pode fazer a qualquer hora, irmão. Como é que você vai, meu irmão, por um prazer de noite, para ganhar uns troquinhos a mais?
você vai perder as coisas de Deus. Você está com os cálculos meio errados na tua cabeça. Você está com os cálculos meio estranhos. Você não está calculando correto. Você não está certo, não. Você vê que ele está calculando errado. Ele disse: de que me serve logo a primogenitura? Eu estou a ponto de morrer. Ou seja, para mim agora é melhor esse negócio. Me dá aqui. Aí ele fez de jurar. O próximo versículo diz assim: então ele estava impulsivo, ele estava carnal. E diz assim a Bíblia: então disse Jacó: jura-me. Assinaram um acordo. Jura-me. E jurou-lhe, fez um acordo, assinou lá, e vendeu a sua primogenitura para Jacó. O Jacó conseguiu suplantar, o Jacó conseguiu enganar e retirou. Fez aquela venda, né? Ele vendeu, pegou e vendeu, beleza, arrancou dele. E é assim que o diabo trabalha. Ele quer arrancar uma coisa espiritual da sua vida, ele faz isso. Aí no próximo versículo diz assim, ó: e Jacó deu pão a Esaú, o guisado de lentilhas, e ele comeu e bebeu. Então teve aquele prazer naquela hora. Eu até costumo dizer, aquele prazer momentâneo. Ele levantou-se, comeu, bebeu, levantou e foi-se. Pronto, faz assim comigo, e acabou. Acabou, comeu e foi embora, acabou. Só que a primogenitura, irmão, vou te mostrar um negócio na Bíblia Sagrada agora aqui, ó. E assim desprezou Esaú a sua primogenitura. O que aconteceu com esse cara aqui, irmão, vai aparecer lá na frente em Hebreus capítulo 11. Não, Hebreus 12, desculpa, versículo 16. Hebreus 12, 16. Hebreus 12, 16 e 17. Olha o que me acontece com esse cara. Então na hora aparentemente não aconteceu nada. Ele vendeu, comeu, ai, coisa boa, vou lá tirar uma cesta. Vou lá tirar agora, estou com a minha barriga cheia de guisado vermelho. Mal e mal sabia ele nem sabia que o nome dele no mundo espiritual tinha mudado. Já não era mais Esaú o primogênito, já era Edom o vermelho. Ele já era agora o cara que ficou registrado, que fez uma troca das coisas espirituais pelas carnais. Ixi, e olha o que a Bíblia diz: que ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Olha só o que diz agora: porque bem sabeis que querendo ele ainda, olha só, depois herdar a bênção. Ou seja, lá na frente ele foi dizer assim, ó: caramba, o que eu fui fazer? Então depois de herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, e ainda que com lágrimas o buscou. Você tem que tomar cuidado, porque essa atitude que você está tomando, pode depois você querer chorar, e mesmo chorando, não vai voltar atrás. Você toma posição agora, e depois um dia você vai chorar, quando você estiver menos impulsivo, quando você estiver menos atacado, quando você estiver mais no teu estado normal de espírito, você vai dizer assim: o que eu fui fazer? E agora, como é que vai ser? Agora já foi. Agora o Jacó já é Israel, já virou tudo e acabou, e Deus já perdeu. Você tem que tomar cuidado. Eu falo sempre isso, porque se eu fosse falar que é um pastor, dois, eu estou mentindo. Mas irmão, foram vários, que não cabem nos dedos das minhas mãos, dos meus pés, que depois que saíram queriam voltar. Muito. E eu não estou brincando, falando sério. Eu já vi muita gente que quis voltar atrás depois no casamento, e a pessoa já tinha até casado. Eu já vi muita gente que saiu da empresa, que achava que estava ruim a empresa, era muita cobrança naquela empresa, saiu, foi para outra, e foi para outra, e foi para outra, e foi para outra, e disse: meu Deus, naquela empresa que eu pensava que tinha cobrança, não tinha nada. Quem lembra da Noemi? Lembra da Noemi na Bíblia Sagrada? O que a Noemi disse quando ela voltou? Cheia parti, porém vazio o Senhor me fez tornar. Mas não foi assim, não. Eles saíram porque eles estavam vazios. Mas depois que ela perdeu o marido, depois que ela perdeu tudo, aí ela acabou dizendo: cheia parti. Você vê, a visão das pessoas mudam. Muitas vezes você toma uma posição como o Esaú por impulso, depois se arrepende. Você toma posição porque você tem a falta do Espírito Santo, você faz o negócio, depois você volta atrás, não dá certo. O grande Moisés, em Deuteronômio capítulo 3, estou acabando agora, hein? Deuteronômio capítulo 3, eu vou orar e vou te abençoar. Quem lembra que o Moisés enfiou o cajado na rocha, lembra? Você lembra que ele enfiou o cajado na rocha? Olha só o que diz em Deuteronômio capítulo 3, o versículo 23, eu vou ler para você.
Deuteronômio 3:23. Então, se eu pudesse hoje pregar uma coisa para você, você estivesse está entendendo o que eu estou pregando, não toma nenhuma posição precipitada. Não toma, espera um pouco. Ainda mais quando você vê que vai ter essa troca. Você vai fazer isso aí, você vai perder alguma coisa, que o salário do pecado é a morte. E muitas vezes você está pecando com uma coisa que aquilo ali não é para ser pecado. Não é para ser pecado. Aquilo ali não é para ser pecado, porque comer um guisado não é pecado. Só que ele estava fazendo essa proposta. Você tem que cuidar com essas propostas que aparecem. Quando você está cansado do ministério, quando você está cansado do casamento, você está cansado da vida, aparecem essas propostas. Sabe aquela coisa? Quando a esmola é muito, até o santo desconfia. Está muito preparadinho. Caramba, como é que foi preparar esse guisado justo agora que eu voltei do campo, não cacei nada e estou cansado? Você não pensa essas coisas de vez em quando? Eu de vez em quando eu fico pensando, mas caramba, isso aqui está bom demais. Quando eu vejo que o negócio está muito bacana demais assim, eu digo, não, isso aí está errado, esse negócio aí, irmão. E graças a Deus, o meu sensor do Espírito Santo, ele diz assim, ó, cuidado, o diabo à vista, Você tem que cuidar com as anteninhas, irmão. Você tem que colocar as anteninhas do Chapolin Colorado em você, irmão. Você tem que colocar aí. De repente tem gente aqui que não sabe nem o que é Chapolin Colorado. Só eu que sou velho aqui que sei, né? Deuteronômio 3:23. Também eu pedi graça ao Senhor no mesmo tempo, dizendo, olha aqui, ó, escuta essa. Senhor Jeová, já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão. Porque que Deus há nos céus e na terra que possa fazer segundo as obras e segundo a tua fortaleza? Você vê que o Moisés está exaltando Deus aqui, né? Tá. Rogo-te que me deixes passar para que veja esta boa terra que há de além do Jordão, e da boa terra boa da montanha e do Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós, e não me ouviu. Antes o Senhor me disse, lê para mim o que Deus falou para Moisés. Não escutei. Não é esse basta que você falou. Como é que foi esse basta? É isso aí. Deu! Basta! Não me fales mais nesse negócio. Acabou, Moisés. Aquele dia você me desobedeceu, você vai só olhar e vai morrer. Você não vai entrar. Então é isso que eu estou te falando. Tem coisa que você é precipitado, é afobado, vai, mete o cajado na rocha, vai, vende a tua primogenitura, você sai de Belém de Judá, você faz umas coisas que depois vai dar problema. Depois pode gerar uma situação para você que você vai querer voltar atrás e não vai funcionar o negócio. E ele falou mais agora. Olha só o que Deus falou para ele: sobre o cume de Pisga, levanta os teus olhos ao ocidente, ao norte, ao sul, ao oriente, vê com os teus olhos, porque não passarás este Jordão. Ou seja, você vai olhar, mas não vai entrar, não vai passar. E é isso que você tem que tomar cuidado. Amém? Aplauda bem forte ao Senhor Jesus. Deixa eu orar por você agora. Quem quer a minha oração em nome de Jesus? Se coloque em pé que eu vou te abençoar agora. Agora chegou a hora da bênção. Quem ficar vai receber a grande bênção de Deus. Aleluia. Amém? Gostaram da palavra, pessoal? Amém. É um pouquinho pesada, né, pastor Michael, né? Mas eu acho que é bom para dar uma, né? De repente você está impulsionado a tomar uma posição e essa palavra hoje dá uma freada. Porque queira ou não queira, o Espírito Santo ele é o nosso freio. É ou não é o nosso freio? Não, o Espírito Santo é o nosso freio. Ele vai nos freando. Daqui a pouco você está cheio de impulso, mas não é uma coisa de Deus. É uma coisa da tua cabeça. É uma coisa como o próprio Esaú falou: eu estou a ponto de morrer. Meu irmão, ninguém morre desse jeito. Se ele tivesse a ponto da morte, ele já tinha morrido vindo do campo. Concorda comigo ou não? Ele tinha morrido, caído no chão. Nada, era uma coisa carnal. Então cuidado, de vez em quando a gente está entre o mundo espiritual e as coisas carnais, e a gente fica com as carnais. Isso aí, irmão, que você está tanto querendo, já já Deus vai dar para você. Não se vende. Escuta, eu falando, você não se vende. O diabo, ele queria que Jesus se prostrasse para que Jesus recebesse a glória e o reino do mundo. Jesus não se vendeu e hoje está sentado à destra do Todo-Poderoso. O segredo é esse. O Moisés, a Bíblia diz em Hebreus 11, no versículo 26, que Moisés, sendo já grande, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Põe para eles na tela aí. Hebreus 11, 26. Põe. Eu já tinha acabado de pregar, mas veio esse versículo. Você aceita mais um versículo ou não? Hebreus 11.
O versículo 24 diz assim, ó: pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Escuta, ó: escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter gozo do pecado. Por quê? Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Então, de vez em quando eu tenho em vista a recompensa de Deus, as coisas de Deus, eu recuso algumas coisas aqui da terra que aparentemente são boas. Eu tenho que recusar aquele negócio, por mais que aparentemente pareça um grande negócio, mas vai fazer eu me perder. Que nem todas as pessoas que ganham dinheiro sobre a face da terra, elas estão ganhando dinheiro ilicitamente, ou corretamente, ou diante de Deus. É uma coisa errada. Mas a pessoa não tem em vista a recompensa. A pessoa ainda não cresceu, porque Moisés só recusou ser chamado filho da filha de Faraó, porque ele já era grande. Tem gente que é muito moleque ainda. É muito moleque, é muito criança, só tem idade física. Espiritualmente é uma pessoa extremamente nova. É quase que um filho pródigo da vida. É uma pessoa imatura. Então aí qualquer coisa que surge, a pessoa faz uns acordos que não tem cabimento. É uma coisa que não tem jeito. É coisa de criancinha. Você tem que tomar cuidado. Amém? Levante as mãos aos céus, feche os teus olhos e fale para Deus. Fale para Deus agora que você nunca vai trocar as coisas espirituais pelas carnais. Fale para Deus agora. Fale para Deus agora: Deus, eu não vou vender o meu direito à primogenitura. Eu não vou vender o meu direito, como hoje o pastor Michael pregou, o direito da adoração, o direito da dupla honra e da promessa se cumprir na minha vida. Que eram essas três coisas que o primogênito tinha. O primogênito, ele era o adorador daquela casa. O primogênito receberia dupla honra nas bênçãos financeiras, e a promessa de Deus se cumpriria na vida dele. Não pague esse preço. Não pague esse preço por esse guisado de lentilhas. Ele é uma ilusão, vai ser muito caro. Você vai pagar uma coisa cara demais. Depois o preço que você vai pagar por isso aí que você está fazendo é terrível, irmão. É terrível o preço que você está pagando por esse negócio. Não, Moisés, não enfia o cajado na rocha. O preço vai ser muito alto. Ô Noemi, não sai de Belém de Judá, o preço vai ser muito alto. Ô Esaú, não come esse guisado de lentilhas vermelho. O preço vai ser alto, vai mudar totalmente a tua identidade, vai mudar totalmente a tua vida. Ô Jesus, ajuda essa mulher, ajuda esse homem, ajuda essa pessoa. Essa pessoa está com uns pensamentos tortos, está com uns pensamentos errados, está amarrado em nome de Jesus Cristo, está repreendido. Isso aí futuramente você vai começar a chorar e vai dizer: ah, agora quero voltar atrás. Deus falou para Moisés: basta. A Bíblia diz também que o Esaú chorou, mas não conseguiu mais o arrependimento, não conseguiu mais voltar atrás. Hoje é o tempo ainda que você tem para você se arrepender disso. Vai andando na linha, vai andando bonito, vai andando correto, vai andando certo. Ah, pastor, mas eu estou cansado, pastor, não estou tendo sucesso. Calma, vai fazendo a coisa direitinho, vai fazendo a coisa correta, vai fazendo a coisa certa. Deus, ele vai honrar você mais cedo ou mais tarde. Não é porque os outros estão fazendo a coisa errada que você vai fazer também. Está amaldiçoado em nome de Jesus. Aleluia. Levante as mãos aos céus agora e fale para Deus: eu quero ser santo porque o Senhor é santo. É isso, fale para Deus: eu quero ser santo porque o Senhor é santo. Eu não vou me privar da graça. Eu não vou me privar da graça divina. Eu não vou arrumar sarna para me coçar, não, Jesus. Vou fazer a coisa correta. Isso, louve ao Deus Todo-Poderoso agora. Engrandeça esse Deus magnífico, esse Deus maravilhoso. Levante as mãos. Aleluia, Jesus. Eu quero ser santo. Eu quero ser santo. Eu quero ser santo, porque santo é o meu Senhor. De novo, levante as mãos. Eu quero ser. Eu quero ser santo. Eu quero ser. Eu quero ser santo. Eu quero ser santo. Eu quero ser santo. Por que santo? Porque santo é o meu Senhor. É o meu Senhor. Não pare, não pare. Levante as mãos. Eu quero. Eu quero. Aleluia. Ser santo. Eu quero ser santo. Eu quero ser santo.
Eu quero ser santo. Eu quero ser santo, Porque santo é o meu Senhor. Para finalizar, erga as mãos e declare: eu quero ser Jesus. Eu quero ser santo. Eu quero ser Aleluia. santo. Aleluia. Eu quero ser santo. Porque santo. Porque santo é o meu Senhor. Levante as mãos. E Jesus, nós precisamos estar mais preocupados como é a nossa reputação no mundo espiritual. Porque na terra ele era conhecido como Esaú, mas ele ficou conhecido depois como Edom. Eu lembro daqueles demônios, quando os 7 filhos de Seva tentaram expulsar aquele demônio que estava naquela vida daquele rapaz. Eu recordo até hoje que os demônios disseram: eu conheço Paulo e bem sei quem é Jesus, mas vós quem sois, não vos conheço. A gente tem que cuidar, porque no mundo espiritual, pelos anjos, pelos demônios, por Deus e pelo diabo, nós temos outro nome. E o nome que eles nos conhecem é pelas atitudes que temos. Não mude a sua identidade por causa do pecado. A Noemi, ela disse: não me chamais mais Noemi, chamai-me Mara, porque agora eu sou amargurada. Deus, muda a história dessa pessoa a partir de hoje. Muda a história agora desse homem, Jesus. Que haja, ó Deus, uma transformação completa nessa vida. Que a partir de hoje no mundo espiritual haja uma transformação incomum e sobrenatural. Diga em voz alta comigo: Senhor, a partir de hoje eu tomo posse dessa mensagem. Espírito Santo, me conceda temperança, domínio próprio. Eu não quero ser impulsivo, não quero me arrepender no futuro de nenhuma besteira que eu fiz. E aplauda bem forte ao Senhor. O mais forte que você pode é esse Deus. Bem forte ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Pode sentar. Deus abençoe você que está em casa também. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil,